é verdade. Temos connosco o Dr. Rui Pinto para desmistificar problemas da coluna vertebral. Fez boa viagem de regresso a Portugal, doutor? Muito boa, muito boa. E aprendeu, efetivamente, tanto quanto esperava? Algumas novidades e consolidei algumas ideias. Sim, senhor. Estamos então de regresso para apagar com esse temor imenso. Eu penso que temos que falar mais abertamente sobre alguns mitos que existem da coluna, e nomeadamente as cirurgias e tudo que envolve este segmento do nosso corpo, e que a maior parte das pessoas tem algum receio em tratar e em seguir alguns conselhos que nós damos, etc. Principalmente é de ficarem paralisados. Exatamente, exatamente. Ficarem com os membros afetados de algum modo. Essa é uma das perguntas que muitas vezes fazem, se podem ficar paralíticos com a doença da coluna. É evidente que podem. A própria doença pode levar até um ponto em que as pessoas perdem as funções de mobilidade e de marcha e de... enfim, eu gostava de falar um pouco sobre isso acerca de... Vamos só, talvez, pedir quem aqui se encontra para fazer algumas perguntas. Claro. Podem ser as perguntas mais correntes, aquelas que deve ouvir com mais frequência, para depois ouvirmos a sua explicação com mais detalhe. Teresa Almeida. Olá, bom dia. Eu queria saber se uma pessoa que tenha doenças na coluna se pode fazer exercício físico. Essa é uma pergunta frequente e que, assim, todas as pessoas podem fazer exercício físico. Pode ser condicionado ao seu problema. Mas o exercício físico é recomendável em tudo. Seja no indivíduo que tem, ou no doente que tem problemas de coração, seja no doente que tem problemas da coluna. O que pode é estar condicionado, esse exercício físico, pela doença que apresenta. Mas o exercício é saúde. Tudo isso é saúde. É o chamado exercício adaptado. Exatamente. A todas as idades e não só às nossas enfermidades, não é? Carlos Jorge, bom dia. Por favor, a sua pergunta. Bom dia, doutor. A minha pergunta é a seguinte. Eu sendo operado à coluna, arrisco-me a ficar paralítico? Lá está. Uma pergunta frequente. É das perguntas frequentes. É da algibeira, não é? É da algibeira. Claro que se nós pegarmos nas complicações, a cirurgia é sempre um ato arriscado. Dentro de determinados limites, porque senão nós não a praticávamos. E esses limites são limites muito pequenos. Quer dizer, as nossas taxas de complicações na cirurgia são muito pequenas, senão nós não claro, se tivéssemos taxas de complicações tão grandes, nós não enverdávamos por este tipo de tratamento. Em relação à coluna, o mito existe porque a doente que vai ser operada ou que é aconselhada a ser operada à coluna conhece um amigo, um familiar, um vizinho que já ficou paralítico porque foi operado à coluna. Este mito tem que desaparecer porque estas complicações não existem em termos reais, principalmente a nível da coluna lombar. A nível da coluna cervical ou a nível da coluna torácica, quando os casos já são desesperados, pode haver agravamentos com a cirurgia. Mas esses agravamentos também vão ocorrer se nós não tratarmos a doença. Quer dizer, nós estamos presos nesses casos, muitas vezes, por tentarmos ajudar uma situação que nós já sabemos que vai ser má. E esse agravamento pode acontecer, especialmente em cirurgia medular, não em cirurgia lombar. Mas são casos extremos. São casos muito, muito extremos. Claro. São em quantidades residuais, não é? E daí este mito, quer dizer, nem todas as pessoas isso acontece. Acontece em casos muito pontuais. Marília Gomes. Olá, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de pôr a seguinte questão ao Sr. Doutor. Muito bom dia. Bom dia. O peso é importante para a coluna? Eu penso que o peso é importante para todas as nossas articulações. E o peso para a coluna também é importante, como é lógico. Quer dizer, quanto mais carga nós tivermos no único segmento ósseo que nós possuímos acima da bacia, porque nós, abaixo da bacia, ainda temos 2 membros inferiores. Ainda conseguimos repartir a metade. Acima só temos uma torre, digamos assim, e portanto toda a carga passa por aí, principalmente na transição entre a coluna e a bacia. E aí residem os problemas, a maior parte dos problemas reside exatamente nessa transição. E o peso é muito importante. E especialmente não só o peso, porque se formos a considerar o peso tem que ser relacionado com a altura. Portanto, o índice de massa corporal, de facto, é mais correto dizermos que estará mais relacionado, porque se nós tivermos uma pessoa, um doente que tenha 2 metros, facilmente esse doente pesa 90 quilos. Claro.
será um peso exagerado para uma pessoa com 1,70 m ou 1,60 m. Portanto, a relação peso-altura tem interesse e este exagero de carga é de facto um fator contrário à nossa saúde da coluna. Fernanda Amparo. É a última. Bom dia, Sr. Doutor. Bom dia. O que são os discos da coluna? Isso é uma... Eu já no último programa falei um pouco sobre os discos. Se aguardar um bocadinho, eu digo-lhe mais em pormenor o que é que se passa com os discos. Então vamos levantar e vamos começar aqui a esmiuçar o trabalho que preparou. Nós, na semana passada, já começámos a abordar a coluna e abordamos os segmentos da coluna e a necessidade desta coluna ter algumas curvaturas que nos permitem estar de pé. Estas curvaturas, tal como eu mostrei na semana passada, quando nascemos não existem. Existe uma única curvatura e se nós formos a ver a nossa evolução ao longo da vida, acabamos também por as perder e acabarmos por ficar com a mesma curvatura que tínhamos quando nascemos. Portanto, isto é uma sequência quase inevitável, não inevitável, mas quase inevitável do que nos acontece na coluna. Portanto, este quadro aqui é muito interessante porque dá-nos uma perspectiva do nosso envelhecimento. Da nossa linha. Da nossa linha. Linha de vida. É mesmo. Podemos passar? Então é assim, o que eu disco? O disco de facto é este segmento que existe entre as duas vértebras, onde nós temos um pequeno gigante que nos segura o espaço que existe entre as duas vértebras. Esta é a função do disco. O disco, quando envelhece, quando perde água, quando desidrata, começa a perder a altura e começa-se a transformar nesta situação. Quer dizer, um disco hidratado, um disco alto, com boa separação das vértebras, acaba por começar a perder a altura e começar a possibilitar a aproximação das vértebras. E isto tem outras influências. Se nós pensarmos, quer dizer, o envelhecimento não devia doer. Quer dizer, eu ganho rugas e as rugas não me doem. Não é? Quer dizer, é verdade, é verdade. Aqui porque é que o envelhecimento dói? Dói porque condiciona fatores secundários. Claro. Porque é uma articulação, porque é um sítio que se mexe. E, portanto, isso condiciona... uma fricção, não é? Condiciona fatores secundários e por isso é que acaba por doer. As pequenas articulações que nós temos atrás na coluna também sofrem, porque se perdermos o disco, estas pequenas articulações também começam a desgastar-se precocemente e a ganhar uma artrose, como se ganha num joelho ou numa anca. Isto condiciona uma perda de altura. Os nervos que saem da nossa coluna saem por estes orifícios que têm um tamanho próprio para eles saírem sem qualquer atrito. Se perdermos a altura, estes orifícios diminuem de tamanho. Sim. E começam-nos a apertar os nervitos e daí poder dar as tais... Começa também a provocar fricção, não é? Fricção e dor irradiada pelo trajeto daquele nervo que sai da coluna, que pode ser a ciática, pode ser uma dor no braço, pode ser uma dor, enfim, uma dor intercostal. Portanto, tudo isso pode ser motivado por esta diminuição de espaço deste pequeno orifício. E tudo se baseia neste disco inicial. Estando hidratado, ele funciona bem. Podemos passar? O que é que acontece? Onde é que é mais evidente esta perda de função? Nas secções móveis da coluna, que é a coluna cervical e a coluna lombar. A coluna torácica é uma coluna mais ou menos rija, porque tem as costelas e tem o externo, que funcionam tudo em bloco. E, portanto, a mobilidade nesta parte da coluna é muito pequena. A maior parte da mobilidade é ao nível da coluna lombar e ao nível da coluna cervical. Já o próprio sacro também está metido dentro da bacia, portanto, também pouco mexe. Portanto, toda a mobilidade passa por aqui. Quando começamos a envelhecer, nós podemos envelhecer no mesmo setor, podemos ter alturas diferentes de envelhecimento do disco. Podemos ter desde o disco que perde a altura, e aquilo que normalmente, e que provavelmente muitos de vós já viram nos relatórios das radiografias, dizer que tem uma discopatia. A discopatia não é mais do que perder a altura deste disco. No mesmo segmento, a ver, o disco como perde pressão pode ficar um pouco mais abaulado, e isso é o que nos relatórios vem como protusão do disco. O disco fica um pouco abaulado em relação à carga que suporta, portanto faz uma pequena protusão, ou fazer uma hérnia discal, que é a extrusão da parte interior do disco. Será talvez a expressão que é mais popular, não é? Mais popular, mas também são situações diferentes. Aqui, digamos assim, o anel do disco, na protusão, está inteiro. Sim. Aqui ele rompe.
e sai uma pequena parte de dentro daquela gelatina que existe. Uma espécie de apêndice, não é? Exatamente. Que se cria. Depois, o estado final são estes estados em que o próprio osso começa a reagir e começa a ganhar os tais osteófitos. Sim. Começa a tentar solucionar este problema. Podemos passar? Estas são duas colunas separadas de quase 3 dezenas de anos. 30 anos de diferença. 30 anos. Portanto, é uma coluna jovem, uma coluna com discos bem separados, com discos com uma boa altura, peças vertebrais praticamente sem qualquer problema, e isto passado uns anos, em que começamos a ter os discos com menos altura, começam a aparecer os osteófitos e começamos a ter os tais forámenes, os tais buracos por onde saem, bem mais pequenos. E, portanto, isto é o nosso trajeto normal. Vamos à Podemos próxima? passar? Próxima imagem. A hérnia não é mais do que, isto é o disco normal, é o tal anel com a gelatina cá dentro, Sim. que acaba por rasgar e sair um pouco desta gelatina para trás. Isto condiciona um processo inflamatório local que dá uma dor violentíssima. É tal ciática ou braquialgia. E incapacitante? E incapacitante na altura. E que muitas vezes as pessoas referem, eu fiquei paralisada. Sim. E o paralisado é pela dor. momentaneamente, não é? Claro, sim. Não é paralisado porque deixaram de mexer, é porque têm tanta dor que ficam quietos, quer dizer, ficam paralisados. E isto é tradução do que nós vemos na ressonância do que é uma hérnia discal. Portanto, todos os outros discos estão normais. Estes discos mais branquinhos são os discos que têm água, que estão hidratados, são discos jovens. Depois passamos aqui a discos mais escuros, que são aqueles que perdem água e que, portanto, começam a ter já alguns sinais de envelhecimento ou de desidratação. Sim. E este é um disco já que diminuiu de tamanho porque perdeu a pressão toda porque fez esta hérnia enorme aqui atrás. E é tratável sem cirurgia? A cirurgia só é indicada em determinadas situações. O facto de ter uma hérnia discal não quer dizer que a pessoa tenha que ser operada. Isso é o primeiro. Okay. Só tem que ser operada se tiver determinados sintomas ou sinais. Nomeadamente, se tiver uma dor que não passe com outro tipo de tratamento, se tiver uma paralisia, se de facto um pé deixar de mexer ou uma mão deixar de mexer, isso tem indicação imediata, ou então, muitas destas hérnias condicionam perdas de sensibilidade das pernas e perdas de urina e de capacidade de esfíncteres, e isso tem indicação cirúrgica imediata. Nós aí temos que resolver este problema nas primeiras horas, porque senão depois o doente com dificuldade recupera. Portanto, há situações de crise, de emergência, digamos assim, dentro da cirurgia do disco. Há situações de emergência e há situações que podem ser mais deferidas. Uma dor que não passa, nós normalmente aguardamos algum tempo com tratamento médico a saber se de facto a dor desaparece ou não. Se não desaparece, então aconselhamos a cirurgia. Mas se desaparece, vigiamos o doente só. Claro. Podemos passar? Isto era o que eu estava agora a tentar dizer. Portanto, o problema cervical traduz-se por dor na nuca e sobre os ombros, por vezes com dor para o braço, quando existe a tal hérnia que comprime uma dos nervitos que sai, e a dor lombar. A parte lombar, por dor lombar e muitas vezes por tal ciática que já falamos também. Mas há muita gente a queixar-se de dores, quer cervicais, quer lombares, e que não têm obrigatoriamente que ver com a coluna. Claro. Podem ser dores musculares. E há muita gente a confundir uma coisa e outra. Exatamente. Mas isso, se formos a ver assim, sobre dor lombar ou dor cervical, sem irradiação, a maior parte das vezes a dor deve-se a problemas musculares ou miofasciais. Quer dizer, não são propriamente problemas da coluna. A coluna aqui, dentro das dores só lombares ou só cervicais, tem uma pequena parte. A coluna óssea, disco, articulações, etc. A maior parte das vezes são dores musculares. Podemos passar? Senão depois a ortopedia não conseguia responder ao número de solicitações. De qualquer das formas, em termos de o que é que nós podemos fazer, e esta era a mensagem que eu queria passar, quer dizer, nós de facto temos, o nosso envelhecimento é inevitável, nós não vamos aqui inventar nada. Não vamos para novos. Não vamos para novos. Ninguém vai para novo. E portanto, o que é que nós podemos fazer? Tratar do nosso físico com um bom suporte muscular, daí o tal... Fique descansado, é que está cá o médico. Sim. Se tiver necessidade. Portanto, fazer o reforço da musculatura vai ser, obviamente, claro. Vão ser retardados alguns problemas, não é? Ter cuidado, exatamente. Ter cuidado com as profissões, ter cuidado com as ergonomias dos postos de trabalho, ter cuidado com a elevação de pesos, ter cuidado com as profissões com vibrações e que
que os condutores, por exemplo, estão mais sujeitos a degradar a sua coluna lombar do que os indivíduos que não são condutores profissionais, por causa da posição. Assim como as pessoas que estão nas secretárias também dão mais cabo da coluna cervical do que da coluna lombar. Portanto, os conselhos é tentarmos arranjar uma estratégia nacional de segurança e termos... Mas há, no entanto, outras práticas comuns. Não sei se tem mais algum quadro. Tem mais um? É só mais um. Para aqueles que estão sentados. Muito bem. Alguns exercícios. Para aqueles que passam o dia sentados, aquilo que eu digo é que se levantem, que deem a volta à cadeira e que se sentem. Basta isto para pôr tudo... Não se mantenham na mesma posição. Não se mantenham desde que não seja uma desculpa para não se trabalhar. Exatamente. Não é disso que estamos a falar. A trabalhar. No entanto, doutor, eu acho que não chega apenas estarmos a adiantar algumas das indicações das patologias, se não dermos pistas para as evitarmos. Claro. Não é? Julgo que aqui falámos da obesidade, e a obesidade é um fator de risco. Falta de exercício físico é um fator de risco também. É outro fator de risco. Também condiciona também a obesidade, não é? Quer dizer, tudo isto nós podemos fazer dieta e emagrecer, ou podemos comer mais normalmente e gastar, consumir, não é? Portanto, consumir calorias. Portanto, tem que se arranjar um equilíbrio aqui entre estas duas vertentes. Claro. Isso é que é extremamente Agora, o que é um facto é que também existe, geneticamente já existe, marcador para as pessoas que têm mais problemas da coluna ou aqueles que nunca chegarão a ter problemas na coluna. Porque a própria constituição dos discos e das nossas articulações estão condicionadas por uma marcação genética e, portanto, há pessoas que têm mais problemas. Não é? Têm que estar atentos mais cedo, não é? Se calhar, fazer prevenção. Como os carcinomas, como tudo isso. Os cancros também têm. Claro. Há predisposições já, que nós já sabemos. E há o estudo familiar a saber quem é que tem ou quem é que não tem. Que é necessário fazer, claro. E as linhas de investigação do disco vêm, por exemplo, na tentativa de saber e qual é a nossa possibilidade de alterar estas proteínas de forma a torná-las mais normais. Portanto, essa é a linha de investigação que existe. É a terapia genética do disco. É tentarmos alterar, de alguma forma, aquilo que já está geneticamente determinado. Sim. Ou, pelo menos, compensar as proteínas de forma a que a tal desidratação, a tal perda não se dê. Sim, percebo. Doutor, muito obrigado por ter vindo mais uma vez à Praça ao Vivo.